YouTube, tô voltando hoje com mais um vídeo. Hoje falando sobre física. E você já vai dando o seu like e se inscrevendo no canal. Hoje a aula de hoje é sobre termometria. Aqui nós temos a escala termométrica. Como é que eu consigo fazer essa escala termométrica? Essa escala termométrica sempre vai estar assim, ó. Ponto de ebulição e ponto de fusão de cada um, ó, de Celsius, de Fahrenheit e de Kelvin. Onde é que é usado Celsius? Celsius é usado aqui no Brasil, mas Fahrenheit é usado nos Estados Unidos, dentre outros países. Já Kelvin não é usado, só é usado em laboratórios. Kelvin só é usado em laboratórios. Então vamos lá. Aqui significa ponto de ebulição e PF ponto de fusão. O ponto de ebulição de Celsius é 100 graus. O ponto de fusão de Celsius é 0 graus. O ponto de ebulição de Fahrenheit é 212 graus. O ponto de fusão, de Fahrenheit é 32 graus. Então, como é... Mas Daniel, aqui não tem graus. Tem não. Não se coloca graus em Kelvin, só em Fahrenheit e Celsius. O ponto de ebulição de Kelvin é dos 373. O ponto de fusão de Kelvin é 273. Mas sempre que eu for fazer uma conta, se eu for transformar Celsius em Fahrenheit ou Kelvin em Fahrenheit ou Kelvin em Celsius, como é que eu vou ter que fazer? A primeira coisa, isso aqui que eu vou fazer, vocês não precisam decorar. Isso aqui foi de como chegou na fórmula de Fahrenheit, de Celsius e de Kelvin, para você calcular. É assim, ó. Quando os estudiosos tal lá, foi fazer a conta para ver como era que ia transformar, para ser a fórmula, ficou assim. C menos 0, ou seja, Celsius menos 0, que era o ponto de fusão. Aí pegou sempre o Fahrenheit, o Kelvin e o Celsius, menos o seu ponto de fusão, e depois dividia por o ponto de ebulição, pelo ponto de ebulição e pelo menos o ponto de fusão. Ficou assim, ó. Celsius menos 0, que aqui é o ponto de fusão, dividido por 100, que era o ponto de ebulição. F dividido por F menos 32 dividido por 212 menos 32. E Kelvin menos 273 dividido por 373 menos 273. Como foi que eles fizeram isso aí? Eles fizeram assim, ó. Pegou C menos 0 é C, dividido por 100, igual a F igual a F menos 32. Ó, aí eles diminuíram, ó. Sempre eles diminuíram isso aqui, ó. Aí ficou, ó, F menos 32 sobre 212 menos 32, 180. Confere? 180. Igual a 373 menos 273, 100. Igual a Kelvin menos 273 dividido por 100. O que foi que eles fizeram aqui, ó? Eles diminuíram. Mas, como na matemática tem como diminuir esses números por meio de quê? Eu esqueci o nome agora. De fazer isso aqui, ó. Dividir, sim, dividir. Como é que eu divido? 100 dá para dividir para 10? Dá. Nós vamos ver neste instante. 180 dá para dividir para 10? Dá. 100 dá para dividir para 10. Dividiu todos por 10. Ficou como? C dividido por 10, porque 100 dividido para 10, 10. Igual a F menos 32 dividido para 180 dividido para 10, 18. Igual a K menos 273, 100 dividido para 10, 10. K menos 273 dividido por
10. Dividido por 10. Aí, dividido por 10. Sim. Aí agora, para essa conta ficar menor ainda, eles dividiram por 2. Ou seja, ficou 10 por 2, 18 por 2 e 10 por 2. Aí ficou como? C dividido por 5 igual a F menos 32 dividido por 18 dividido por 2, 9 dividido por 9 igual a K menos 273 dividido por 10 por 2, 5. Fechou a conta aqui, pessoal, ó. Essa é a fórmula que você vai usar para transformar ou de Celsius para Fahrenheit, ou de Fahrenheit para Celsius, ou vice-versa, ou Fahrenheit para Kelvin, ou Kelvin para Celsius, de todas as maneiras. Quando você for transformar de Celsius para Fahrenheit, você vai apagar quem? Kelvin. Vai ficar só Celsius para Fahrenheit, aí vai ficar assim. O que é que você vai fazer para achar essa conta? Você vai fazer a regra de 3. Lá em matemática tem dizendo, ó, da regra de 3, ó, multiplica esse por esse e esse por esse. Você vai achar os graus que está pedindo. Agora eu vou apagar bem aqui. Eu vou apagar bem aqui por enquanto que eu faço a atividade. Pronto, pessoal, voltando agora com a atividade, ó. Transforme 6 graus Celsius em Fahrenheit. Você sabe que a fórmula usada lá que foi depois daquela conta toda estabelecida foi essa fórmula. Então, o que é que nós vamos fazer? Ó? Ele está pedindo graus Celsius e Fahrenheit. Nós vamos apagar a Kelvin. Vamos usar só esses dois. Então, vamos fazer aqui, ó. C dividido por 5 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Tem duas maneiras de nós fazer essa resolução. A primeira é assim. Você sabe, ó, transforme 6 graus Celsius. Quem é que eu vou botar aqui no lugar de Celsius? 6. Aqui vai ficar 6. Ou seja, ó, aqui pode apagar o 6 e botar o 6. Ou pode apagar o 6 e botar o 6. Aí, agora o que é que nós vamos fazer? Ó? A regra de 3, ou seja, o cruz credo. Aí vai ficar 6 vezes 9 igual a 5 vezes Fahrenheit menos 32. 5 vezes Fahrenheit menos 32. Pronto. Então, agora é só nós fazer a regra de 3. Como é que nós vamos fazer? Ó? Quanto é 6 vezes 9? 6 vezes 9 dá 54. 6 vezes 9. Então, fica 54 igual a 5 vezes F, ó, multiplica, ó. 5 vezes F, 5F. Vou botar mais 5F. Menos, ó, 5 vezes menos é menos. 5 vezes 32. 5 vezes 32 dá 160. Dá 160. Menos 160. Agora, como na regra de 3 lá diz assim, que o valor, que você tem que estabelecer esse valor que está com alguma incógnita, você deixa isolado e soma os outros depois divide. Vamos lá. Vai ficar menos 5F. Por que menos 5F? Ó? Ele voltou, ó. Quando ele passa de um local para o outro, quando ele passa do igual para o outro lado, tem que, se ele tiver negativo, passa positivo. Se ele tiver positivo, passa negativo. Igual a, permanece o menos 160. Permanece o menos 160. Menos, porque vai passar positivo, menos 54.
Aí vamos lá. Aqui, Daniel, tá tudo negativo. Então, se nós for diminuir aqui, vai ficar assim. Vai dar meio enroscado, porque tá negativo, e lá vem dizendo que aqui não pode ficar negativo, né? Então, vamos lá. Vai ficar como? Você vai multiplicar por menos 1. Essa regrinha que eu aprendi, ó, tem um tempinho já. Vezes menos 1. Sempre que os dois lados tiver negativo, você multiplica por menos 1. Então, vai ficar como? Menos com menos, mais, não é? Sabendo o que é mais? 160 mais 54 vai ficar 160, 214. Vai ficar 5F, porque já tornou positivo por causa do menos 1. 5F igual a 214. Igual a 214. Igual a 214, né? Igual a 214. Aí fica 5F igual a 214. Você vai fazer o quê? F é igual a 214 dividido por 5. Aí vai ficar quanto? F é igual a 214 dividido por 5, 42,8. 42,8 graus. Então, ó, Fahrenheit, 6 graus Celsius em Fahrenheit é 42,8 graus. Tá feita a primeira, uma das formas da resolução. A outra forma é assim, pessoal, ó. Deixa eu pegar aqui outro pensador. É assim, o do outro jeito. Você pega C, né? C dividido por 5 igual a F menos 32 dividido por 9. Daniel, mas não pode simplificar? Não, pode. Isso mesmo que nós vamos fazer, ó. 5 dá para dividir para 5 e 9 dá para dividir para 5. Vai ficar como aqui, ó. Dividindo para 5, ó. Vai ficar C sobre 1, ou seja, apaga, o 1 não conta. Aí fica C igual a Fahrenheit menos 32. E aqui, 9 dividido por 5 dá 1,8. Então, vai ficar C igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Você vai fazer o quê? Ó? Vai fazer a multiplicação. Ou seja, ai, meu Deus. A regra de 3. Aí, vai ficar assim, ó. Quem é C? C, ele tá dizendo que é 6 aqui, ó. 6 graus. Se 6 estivesse aqui em Fahrenheit, você ia colocar o 6 aqui, ó. Mas não tá. Então, vamos lá. Vai ficar no lugar de C. Apaga aqui, ó. Vai ficar 6. Quanto é 6 vezes 1,8? 6 vezes 1,8 dá 10,8. 10,8. 10,8 igual a Fahrenheit menos 32. Menos 32 Fahrenheit menos 32, certo. Aí agora, a mesma coisa que você fez aqui, ó. Vai pegar o valor que tem F e trazer para o outro lado. Então vai ficar menos F igual a menos 32 menos 10,8. O que é que você vai fazer? Multiplicar por menos 1. Multiplicou por menos 1. Vai ficar como? Aqui todos se tornam positivos. Você sabe que menos com menos é mais. Então, 32 mais 10,8 fica 42,8. F é igual a 42,8. Pronto, tá o mesmo resultado, ó. O mesmo resultado que deu aqui é o mesmo resultado que deu aqui. O mesmo resultado. Aí você escolhe por onde você acha mais fácil, qual é a sua maneira mais fácil, o que você prefere e por aí vai. Vou apagar aqui para nós fazer outro exercício, transformando
ou Celsius em Kelvin, ou Fahrenheit em Kelvin. Então vamos lá. Já vai se inscrevendo aí no canal, deixando seu like. Sim, pessoal, pode deixar os comentários assim de que você queira, como é que se diz? Que você queira comentar alguma coisa falando sobre um conteúdo que eu possa estar explicando aqui, um conteúdo que você não está entendendo, que a sua professora explicou, mas você não entendeu. Você pode deixar seu comentário aí pedindo por esse conteúdo. Todo sábado eu vou estar postando, todo sábado e domingo vou estar postando vídeo, e no próximo sábado eu vou estar postando vídeo sobre matemática financeira. Vamos lá para outra questão. Vamos lá. O bronze tem seu ponto de fusão dado no SI, ou seja, no SI é então metros por segundo, com aproximadamente 1773 kelvins. Quanto é essa temperatura em graus Celsius? Quanto é essa temperatura em graus Celsius? O interior de um forno doméstico que atinge a temperatura máxima de 300 graus poderia fundir o bronze? Tem duas perguntas, está perguntando qual é a temperatura, ou seja, quanto é 1773 kelvins transformado em Celsius, e se o valor que der transformado, se o forno poderia fundir o bronze com a temperatura máxima de 300 graus. Vamos ver. Vamos lá. 1700, então ele vai usar Kelvin e Celsius. Ó. Kelvin vai tirar Fahrenheit, vai ficar ó, Kelvin e Celsius. Vai ficar assim, ó. C dividido por 5 igual a KV menos 273 dividido por 5. Quando tá assim, o que é que a gente faz, ó? Corta. Vai ficar só 1. Então vai ficar, ó, C igual a K. C igual a K menos 273. C igual a K menos 273. Cortou, não foi os 5, aí ficou C. Quem é K aí? K, ele tá dizendo lá na questão que é 1773. 1773. Fica como? 1773 menos 273, C, sai daí, Adiel. C é igual a 1500. 1500 o quê? 1500 graus. Então, Celsius é igual a 1500. Mas na pergunta, ele tá perguntando assim, ó. Ele tá perguntando assim. Se, ó, o interior de um forno cuja temperatura de um forno doméstico cuja temperatura máxima é de 300 graus Celsius poderia fundir o bronze? Vamos ver se poderia fundir o bronze, ó. C igual a 1500. 1500 e a temperatura do forno só é 300. Ó. O forno é igual a 300 graus Celsius. Então, o bronze corresponde a 1500 graus Celsius. 1500 graus Celsius. O forno poderia fundir? Não. Porque a temperatura do forno está inferior ao valor do bronze. Não é? Então, para se resolver de Celsius para Kelvin, você vai só pegar duas fórmulas de Kelvin e de Celsius e cortar os 5, fica assim. Pronto. Só é isso que você tem que fazer. Agora eu vou apagar aqui para fazer outra atividade. Pronto, agora nós vamos aprender a variação de termometria. Não é a mesma coisa não. Termometria e variação de termometria são coisas diferentes. Ó. Vamos resolver uma questão já para nós irmos entrando no assunto. Uma panela com água fervendo é aquecida de 25 graus Celsius para 80 graus Celsius. A variação de temperatura e em Fahrenheit e em Kelvin é, vamos lá. Você sabe que na variação de tempo
fica assim, ó. Delta T é igual a... delta T é igual o tempo final menos o tempo inicial. Tempo final menos o tempo inicial. Do mesmo jeito, em velocidade, ó. Delta V é igual a velocidade final menos velocidade inicial. Não vai mudar de jeito nenhum na variação de termometria. Sabe por que não vai mudar? Vai ficar, ó, vai ficar delta, depende lá de qual for, se for Fahrenheit, Kelvin ou... Vamos fazer aqui de Celsius, só para ter uma demonstração. Delta, aí vai acrescentar o graus e o Celsius, igual a... Se for a variação, vai ficar variação Celsius final menos Celsius inicial. Desse jeito. Então, tem uma questão que está dizendo bem assim, ó. Uma panela aquecida com água fervendo é aquecida com de 25 graus Celsius para 80 graus Celsius. Ele está pedindo a variação de temperatura. Aqui mesmo, não é termometria, é temperatura. Pronto. A variação de temperatura. Qual vai ser? Vai ser a temperatura final, 80 graus Celsius. 80 graus Celsius. Ele está dizendo lá bem claro, ó, de 25 graus Celsius para 80 graus Celsius, menos 25 graus Celsius. Então, isso aqui é a variação de Celsius. Isso aqui é a variação de Celsius. Então, variação de Celsius é igual a 80 menos 25 dá 55, não é isso? É, 55. Vai ficar 55 graus Celsius. Tá feita a variação de Celsius. Mas ele tá pedindo esse grau Celsius em Fahrenheit e em Kelvin. Nós sabemos que vamos fazer logo de Fahrenheit. Ele tá pedindo em Fahrenheit e Kelvin. Vamos fazer de Fahrenheit. Deixa eu apagar aqui que é para dar mais espaço. 55 graus Celsius. Próximo, só para não esquecer. Em Fahrenheit. Vai ficar como? Você vai pegar aquela formulazinha que nós desenvolvemos lá no começo e vai ficar, ó, Fahrenheit menos 30, não, Celsius primeiro, porque tá pedindo Celsius. Celsius dividido por 5 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Mas, bora lá, não vai ser desse mesmo jeito. Vai ficar só assim, ó. Em vez de Fahrenheit menos 32, vai ficar delta C e delta F. Desse jeitinho, quando for na variação. Aí, quando for na variação, eu vou dar a fórmula em variação. Vai ficar, ó, delta C igual a delta F igual a delta K. Nesses daqui bota esse graus, no Kelvin não fica. Aí fica 5, 9, 5. Pronto. Tá aqui a fórmula que você vai usar em variação. Sempre em variação você vai usar isso aí. Aí, bora lá. Delta F
ele tá pedindo, ele disse que Celsius é 55. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos apenas, ó, tirar aqui variação de Celsius e acrescentar 55. Vai ficar como? Delta vai ficar 11 igual a delta F por 9. 11 igual a delta F. Delta F por 9. 11 igual a delta F por 9. Bora, minha filha, pausa. Oh, meu Deus. Já em variação, eu costumo fazer assim. Já em variação, eu costumo fazer, vai ficar. Eu costumo dividir isso aqui, ó. Divide esse e divide esse. Vai ficar como? 11 é igual a delta F dividido por 9. Pronto. Tá aí. Agora o que é que nós vamos fazer? A regra de 3. Multiplicar. Delta F é igual a 11 vezes 9. Quanto é? Delta F é igual. Quanto é 11 vezes 9? Dá 99. 99 graus. Então, delta F corresponde a 99 graus. Fahrenheit é 99 graus. Agora, nós vamos fazer em Kelvin. Em Kelvin. Vamos fazer em Kelvin aqui, ó. Vai apagar Fahrenheit. Aí vai ficar delta C dividido por 5 igual a delta K dividido por 5. O que é que você vai fazer, ó? Cortar os dois do mesmo jeito que faz do outro jeito, ó. Cortou. Vai ficar delta C igual a delta K. Quem é delta C? 55. Vai apagar delta C, 55 graus. Questão. Sabendo que a variação no deserto foi 50 graus Celsius, determina a variação em delta em F. Determina a variação em F. Foi 50 graus Celsius. Então, ó, delta C é igual a 50 graus. Então, você sabendo isso bem aqui, você sabe a questão. Vai ficar 50 sobre 5 igual a Celsius, vai utilizar Celsius e Fahrenheit. Quem é Fahrenheit lá, ó? Delta F sobre 9. Vai ficar, ó. Multiplica 5 delta F. Não, aí eu não gosto de multiplicar. Nesse modo aqui, eu gosto de dividir, porque fica mais fácil. Eu acho um jeito mais fácil para mim. Fica de dividir. Dividindo vai ficar 10 igual a delta F por 9. Divide primeiro para depois multiplicar. Agora você multiplica, ó, fica 90 igual a delta F. Aí só ao contrário, que é para ficar melhor assim na representação. Igual a 90 graus. Tá aí o resultado. Então, meus amigos, por hoje é isso. Por hoje é isso aí, calma. Por hoje é isso aí. E vão se inscrevendo, deixe seu like. Se você aprendeu, deixe seu comentário que gostei. E pode também solicitar vídeos que eu possa estar fazendo. E no próximo final de semana já vou deixando o resultado, que vai ser de matemática financeira.